Mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar agora nossa aula de introdução à engenharia. Hoje a gente fala sobre os sistemas térmicos, que assim, é muito importante na engenharia mecânica, tá? Então eu achei melhor falar diretamente de máquinas térmicas. Só para vocês entenderem como funciona o estudo dos sistemas térmicos na engenharia, você começa a ver alguma coisa em física, tá? É uma base boa já em física. E aí depois você vai ver, eu acredito que na grade de vocês é no quinto período termodinâmica, tá? Termodinâmica, onde nós começamos a ver assim a questão térmica. Depois você vai ter transferência de calor, tá? Termodinâmica, transferência de calor e ainda tem máquinas térmicas mesmo, a matéria de máquinas térmicas. São assim, três matérias. Tem outras que envolvem também refrigeração e ar-condicionado, também é uma outra matéria que vão ver máquinas térmicas. E assim, é muito importante, cara. A gente fala de energia, a gente fala de várias coisas que a gente vai comentar aqui agora. Por exemplo, quem trabalha na Fibria, em Suzano, né, sabe o quão é importante a caldeira de recuperação da Suzano. Ela, assim, ela fornece energia na forma de vapor para toda a fábrica. Não só a forma de vapor, mas também tem as turbinas que faz esse vapor virar energia elétrica e alimenta toda a planta. Às vezes até excede. Então, máquinas térmicas são muito importantes. Nossos carros, nosso motor de combustão interna é uma máquina térmica. Nossa geladeira é uma máquina térmica. Então, a gente vai aprender. Máquina térmica é qualquer dispositivo que transforma calor em trabalho. Ou seja, em energia mecânica. É chamada máquina térmica. Tá? O oposto também é considerado máquina térmica. Um dispositivo que transforma trabalho em calor, também é uma máquina térmica. É o caso da geladeira. A geladeira, na verdade, ele entra trabalho para retirar calor, né? Já um aquecedor, de qualquer forma, vai entrar trabalho para fornecer calor. Já a caldeira, entra calor e fornece trabalho. Por aí vai. Só que antes, em só relembrar, repassar, isso aqui a gente vai falar mais sobre isso, tá? Na segunda parte, no segundo semestre. Mas vamos falar um pouquinho sobre o sistema internacional. Quais são as unidades padrão? No SI, nós temos a massa em quilogramas e no inglês libra-massa. Comprimento metro, e no inglês é o pé ou a polegada. Segundo, é o tempo em segundo por ambos. Temperatura no sistema internacional em Kelvin, não é em Celsius, tá? E a temperatura no inglês é em Rankine. E a quantidade de matéria em mol. Para a gente poder, assim, trazer um pouco para a nossa realidade, vamos tentar entender a importância de estudar energia, potência porque essa potência, tudo isso envolve um pouco de máquina térmica. Engenharia mecânica e máquina térmica. Então, por exemplo, qual vai ser a redução no valor da conta de energia elétrica se um aparelho com potência de 100 watts, que ficava o tempo todo ligado, for desligado durante todo o mês seguinte? Então, um aparelho de potência de 100 watts, ele ficava ligado o tempo todo e foi desligado o tempo todo durante o mês seguinte. Considerar que os dois meses têm 30 dias e todos os outros aparelhos serão usados de forma igual. Então, como que a gente faria isso, por exemplo? Né? A gente sabe o seguinte, como que a gente vai calcular? Pô, professor, mas já veio com exercício, sendo que a gente não tem nenhuma noção ainda, a gente não sabe fórmula nenhuma ainda e tal, mas muitas questões a gente não precisa nem usar fórmula. Por exemplo, só basta conhecer as unidades. Então, ele falou que a potência é 100 watts, certo? A potência é 100 watts. E ficava ligado o tempo todo.
Então, ficava ligado 24 horas, tá? Vou botar aqui, ó. Vezes 24 horas, beleza? Vezes ainda o quê? Vezes 30 dias por mês, né? Aqui eu tenho 24 horas por dia, vezes 30 dias por mês, beleza? Isso aí vai dar quanto? Só que eu tenho que entender também que quem é o watts? O watts é uma unidade que ela é joule por segundo. E eu tenho que transformar isso aqui em quem? Joule por segundo. Beleza? Joule por segundo. Mas na verdade ele quer achar em quilowatt-hora. Então, é só você multiplicar. Nem precisa, assim, fazer conversões aqui não. Já está direto. 100 vezes 24 vezes 30 dá quanto? 100 vezes 24 vezes 30. Vai dar 72.000. Isso aqui é igual 72.000. Qual a unidade? Watt. Vezes horas, né? Ou seja, watt-hora. Mas aqui não é por mês? Aqui também é por mês, então. Vou botar por mês aqui, ó. Então, aqui, esse é o consumo. Esse é o consumo só daquele aparelho. Só daquele aparelho o consumo é 72.000 watts-hora. Que isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 72 kWh. 72 kWh. Aí ele quer saber a redução de energia elétrica. Eu sei que... O que ele me disse? Ele falou que 72 kWh, a gente não sabe, né, quanto isso equivale. Vou colocar uma setinha aqui. Cadê? Caçar uma seta aqui, ó. X. Mas eu sei que ele me falou lá na conta de luz que 120 kWh equivale a 78 e 84. Para achar o valor de x, é só fazer o quê? A famosa regra de 3, né? Vai ficar 72 sobre 124 é igual a x. Vou fazer a multiplicação logo, né? Melhor. Vai ficar 72 kWh vezes 78,84 e isso é igual a 124 kWh vezes x. Quanto vale x? Isolando, eu tenho que x é igual a 72 vezes 78,34 dividido por 124. Então, qual foi a redução
Qual foi a redução na conta de energia elétrica dele? Redução de R$ 45,78. Então, às vezes a gente... Isso aqui a gente fez sem conhecer nada de eletricidade. Só entendendo as unidades mesmo. Só entendendo as unidades. Continuando. Esse aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente falou muito disso quando a gente falou de fluidos. Se o líquido interior da lata fosse colocado na balança, qual seria a indicação da massa específica? Se a massa específica é 1,3 gramas por ml, a gente sabe que a lata tem 350 ml, só multiplicar, a gente vai achar qual é a massa de Coca-Cola, tá? Mas esse aqui a gente está falando mais em fluidos. E aí o que é interessante é que a gente estou iniciando essa atividade, essa matéria, com a parte das unidades. Por quê? Porque as unidades são muito importantes. E o que é interessante é que parece ter algo repetitivo. Porque a gente falou muito de pressão, lá quando a gente falou de fluidos. E aqui, as unidades, muitas são iguais, tá? Por exemplo, pressão é força sobre área. Lá no fluido é força sobre área, para a área térmica também é força sobre área. E aí nós temos esses conceitos que a gente falou, né, naquela aula retrasada, se não me engano. Pressão absoluta, pressão manométrica, vacuométrica, esses mesmos conceitos se aplicam à parte de pressão e à parte de... quando a gente fala de máquinas térmicas, né, ou quando a gente fala de hidrodinâmica, hidrostática. Isso aqui é só um conceitozinho sobre faixas de vácuo, né, que a gente fala muito pouco de vácuo, a gente fala mais em pressão. Então, eu quis trazer aqui algumas faixas de vácuo, tá? Onde são usadas essas quantidades de vácuo aí. Você percebe que os vácuos maiores, assim, só na fase de fusão nuclear mesmo, pesquisa sobre o espaço, ou aceleração de partículas e tal. Nos casos mais básicos, nós usamos um vácuo menor aí, mais fácil de ser alcançado. E aí, os medidores de pressão, a gente falou sobre eles naquela aula, né? Você tem o barômetro, que você mede aí, usando o vácuo e um líquido, você consegue medir a pressão, tá? Você tem um manômetro metálico ou de Bourdon, que ele também mede a pressão de um fluido, uma tubulação. Então, por exemplo, só para a gente entender, aqui você tem a pressão atmosférica, aqui você tem a pressão 2 e aqui dentro a pressão 1. Qual é a leitura do manômetro? P1, P2, P atmosférica? O manômetro ele lê diferença. Então, o manômetro vai ter qual pressão? P1 menos P2. Tá? Então, o manômetro ele tem que usar, a gente tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, às vezes, eu vou dar um exemplo assim, é lógico que é muito difícil, né? Mas vamos supor que você está num lugar que a pressão atmosférica não é a que nós estamos acostumados. Sei lá, uma câmara pressurizada e tal. E aí você pega aquelas bombinhas, né, de encher pneu, vai encher o pneu da bicicleta. E a bombinha tem um manômetro. Aquela pressão não é confiável. Aquela pressão não é confiável. Tá? Por quê? Porque quando a bicicleta você colocar fora daquela câmara, que a pressão atmosférica vai ser diferente, vai dar uma diferença. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque o manômetro lê diferença de pressão, não lê pressão absoluta. Você tem o piezômetro, outro medidor de pressão, o manômetro em tubo U, muito conhecido. E agora nós vamos falar sobre as escalas de temperatura, né? A gente está falando de fluidos de sistemas térmicos. Então, as escalas de temperatura, elas são muito importantes. Só ver se tem mais alguém querendo entrar na aula. Tem. As escalas de temperatura, elas são muito importantes, né? Quando já que a gente está falando de de sistemas térmicos. E aí nós temos as escalas de Rankine, Fahrenheit, Celsius
e Celsius de novo, né? E aqui nós temos um comparativo de Celsius com Kelvin e de Celsius com Fahrenheit, tá? Não tem um ranking aqui nesse caso. Você percebe que na escala Celsius, o ponto de congelamento da água é 0 graus e ebulição 100 graus. Na Kelvin, 273 e 373. Na Fahrenheit, 32 e 12. E aí tem o zero absoluto. Kelvin, 0. Celsius, menos 273. Fahrenheit, menos 459. E Rankine é 0 também, tá? Por isso que Kelvin e Rankine são as escalas que a gente usa para todo o cálculo termodinâmico. É lógico, por exemplo, Celsius para Kelvin, eles têm a mesma diferença. A mesma diferença da temperatura de fusão para ebulição acontece em Celsius e em Kelvin. Ou seja, se eu variar a temperatura em 10 graus na escala Celsius, eu também variei em 10 graus na escala Kelvin. Tá? Então, sempre quando você tem uma diferença de temperatura, não precisa fazer a conversão nem de Celsius para Kelvin e nem de Fahrenheit para Rankine, porque as diferenças são as mesmas. Ah, como assim, professor? Por exemplo, se eu estou em 30 graus Celsius, e eu fui para 40 graus Celsius, a diferença é 10 graus. 30 graus Celsius equivale a 303,15 graus Kelvin. 40 graus Celsius é 313,15 graus Kelvin. Só Kelvin fala. E aí, se você fizer a diferença, dá 10 também. Então, diferença eu não preciso fazer conversão. Agora, se eu tenho uma fórmula que envolve só a temperatura absoluta, ela tem que ser dada em Kelvin. Você vai usar muito isso lá em termodinâmica. Tá? Vai usar muito isso em termodinâmica. Eu mesmo dou aula de termodinâmica no IFES, não aqui na FAC. Na FAC é o professor João Calisto. No IFES eu que dou a matéria de termodinâmica. E aí eu tento sempre explicar, e isso é um erro comum. O aluno deixar o exercício em Kelvin e não deixar em Celsius e não em Kelvin. Tá? Então é um erro bem comum mesmo. Beleza? Então essas são as escalas de temperatura. E aí, né, formas de medir a temperatura. Nós temos aqui pirômetros, muito utilizados na área industrial, principalmente pirômetro a laser, né? Ou de contato, tá? São usados muito na área industrial. Termômetrozinho que a gente usa muito aqui, né? Na área médica e tal. Hoje em dia, ainda mais nessa pandemia aí, nós temos aí muita gente usando até esses termômetros a laser, né? Na área médica, tá? Porque para ser mais rápido, né? Eu já usei isso aqui na área industrial, é muito bom, tá? Mede na hora a temperatura, sem você ter que chegar perto. E na área industrial, como a gente lidar com temperaturas muito altas, então é bom você ter um pirômetro desse mesmo, para você não ter que fazer contato com a superfície para poder ser queimado. Massa, a gente usa balança, tá? Volume, geometria, ou se eu quero, por exemplo, medir o volume de uma garrafinha dessa, como que eu faço? A geometria é toda indefinida. É mais fácil eu colocar água no recipiente e imergir a garrafinha e ver quanto aumentou esse volume. Forma de medir volume. E a densidade é a razão entre massa e volume, a gente conhece bem. Calor específico. Cara, calor específico, assim, é uma propriedade muito interessante, tá? Muito interessante na termodinâmica. Beleza? E aí, o que significa o calor específico? Calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau. Tá? Isso se chama calor específico. A água, por exemplo, para aumentar uma temperatura da água de 1 grama de água em 1 grau, eu tenho que injetar 1
caloria. Então, é isso que é o calor específico. É a quantidade de calorias que eu tenho que injetar, né, para aumentar a quantidade de calor, quantidade de calorias, né? Para aumentar a temperatura de 1 grama da superfície de um material em 1 grau Celsius, beleza? Ou em 1 grau Kelvin. Até que pode ser dado em joule por quilograma Kelvin, que é o mais SI, ou calorias por quilograma Kelvin. Apesar que caloria a gente usa muito no nosso dia a dia, mas o certo é usar o joule, que é o Newton vezes metro. E aí nós temos a substância pura, substância, composição química invariável homogênea, fase, que é identificada por uma organização molecular distinta, que é homogênea em toda a fase, separada das outras fases por fronteiras identificáveis. Isso a gente vai falar muito sobre isso, não só na parte térmica, mas também em ciências materiais, tratamentos térmicos. Isso é muito, muito, muito importante, tá bom? E aí a gente vai começar. O que é uma mudança de fase em uma substância pura? Você tem água líquida e aí você começa a injetar calor. Essa água vai começar a virar vapor até que ela vira totalmente vapor d'água, né? Então você está em mudanças de fase aí. E essa linha, galera, esse diagrama vocês vão ficar assim enjoados de ver. Enjoados de ver isso. Esse é o diagrama TV, tá? Que é o diagrama TV, que fala de temperatura e volume, ou volume específico. Geralmente é volume específico, tá bom? Volume específico. E o que acontece? No diagrama TV, ele mostra essas linhas de pressão constante. O que significa aqui? Que essa linha aqui é a linha de pressão constante, né? E aqui você tem a temperaturas diferentes da água, pressão delas diferentes, uma linha de vapor saturado, ponto crítico e linha de líquido saturado. Ou seja, se a pressão, temperatura e volume der aqui, significa que eu tenho um líquido saturado, um líquido subresfriado. Se eu tenho aqui a condição de pressão, temperatura e volume der acima, nessa região, eu tenho vapor superaquecido. Se eu tenho no meio, eu tenho vapor saturado, que é um vapor com presença de líquido saturado dentro dele. E aí nós vamos estudar muito isso, termodinâmica, o que é um líquido saturado, o que é um vapor saturado, quando a água está como vapor saturado, como ela é um vapor superaquecido, quais são as características de um vapor superaquecido. Para você ter ideia, vapor superaquecido você nem vê, você não vê, tá? Esse vapor que a gente vê saindo assim, esses são vapores saturados, porque se você vê ele é porque tem partículas de água. O vapor superaquecido você não vê. É um gás transparente, então você não vê. Por isso é até perigoso, né? Mas sim, é a classe de pressão muito alta. E aí, continuando, nós temos a questão de processos e ciclos. O que é um processo? É um caminho definido pela sucessão de estados quando ocorre a mudança de um sistema. Ou seja, eu peguei uma água que tinha pressão atmosférica, temperatura tal, coloquei ela na panela de pressão, aumentei a sua pressão, aumentei a sua temperatura, seu volume manteve constante ali, né? E aí, isso é um processo. Você mudou o estado, ou uma série de mudanças de estados. Isso é um processo, tá? É um processo. E aí você tem também ciclos, né? Que existem processos que eles vão e voltam para o mesmo ponto. Então, o ciclo é quando o sistema, em um dado inicial, passa por várias mudanças de estados e processos e ele retorna esse mesmo dado inicial. Esses ciclos geralmente acontecem em quase tudo na área de termodinâmica, sistemas térmicos. A gente fala de ciclo de refrigeração, ciclo de Carnot, ciclo Otto, ciclo diesel, são ciclos, tá? Então, o que acontece? Você vai e volta para o mesmo estado, tá bom? E aí vamos falar de energia, tá? Energia é um conceito assim que confunde bastante a gente. Por quê? Nós enxergamos
com muita facilidade a energia elétrica. Mas, quando você vai consumir uma barrinha de chocolate, ainda mais para quem está de dieta, que tem uma regra muito mais isso, né? Aí fica lá olhando a quantas calorias está consumindo. Caloria que você consome na barra de chocolate, no arroz, é energia. É energia. É igual a energia elétrica. É energia. Tá? Mas nós temos dificuldade de chegar a essa energia. Mas é energia. Para você ter ideia, o seu corpo é uma máquina térmica. O seu corpo é uma máquina térmica. Por quê? Eu espero, né, que nenhum de vocês esteja no ambiente onde a temperatura é 37 graus. Até porque, pelo amor de Deus, calor pra caramba, ninguém aguenta. Então, aqui em Aracruz, eu não sei quantos graus está hoje. 21 graus aqui tá falando. 21 graus. O certo era para o seu corpo também estar a 21 graus. Porque a lei zero da termodinâmica fala o quê? Fala que todo o corpo ele tem que se manter em equilíbrio térmico. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma garrafinha com meu suco. Aí essa garrafinha está mais gelada que o ambiente. Então, se eu deixar ela aqui, paradinha, vai tender a acontecer o quê? Ela vai trocar calor com o ambiente de modo que eles vão atingir o equilíbrio térmico. Já parou para perguntar por que o seu corpo, quando você está lá a 25 graus, ele continua a 37? Porque o seu corpo é uma máquina térmica. O que acontece? Através do metabolismo, né, o nosso corpo ele tem essa capacidade de regular a nossa temperatura, termorregulação que o nosso corpo faz. A energia que você consome através dos alimentos e aí passa pelo metabolismo do seu corpo, essa energia ela é transformada em calor para que você mantenha-se a temperatura de vida, que é a temperatura ali entre 35, 36, 37 graus. Seu corpo é a máquina térmica também, tá? Então, para manter essa temperatura, você tem que estar alimentado, né? Ah, por que a gente produz suor? Tá calor demais, seu corpo ele vai suar. Por quê? É a maneira que ele tem de tentar regular a sua temperatura, reduzindo ela. Tá frio demais, seu corpo vai tentar, assim, produzir calor através do metabolismo e vai deixar seu corpo aquecido. E muitas vezes, sabia que essa potência que o nosso corpo tem para produzir esse calor é maior que um eletrodoméstico em casa? Maior. Eu dei essa matéria já na fax mesmo, para o curso de engenharia civil, chamada comportamental. A gente falou muito sobre isso. Então, o nosso corpo ele também é uma máquina térmica, né? De eficiência ridícula, mas é uma máquina térmica. Tá? Então, a gente precisa entender bem essas questões, que é máquina térmica e por aí vai. As unidades de energia são caloria, joule, e quilowatt-hora, que eu acho uma unidade, assim, nada a ver. Mas, hoje em dia, a área de eletricidade se usa ela, eu acho, assim, sinceramente, ridículo. Por que, professor? Pensa bem, você tem energia, ela tem que ser em joule ou caloria. Unidade de energia. O watt é uma unidade de potência. Uma unidade de potência vezes uma unidade de tempo é uma unidade de energia. Só que o certo mesmo é dar essa informação aqui já em joules. Não precisa ser em kWh. Eu entendo que eles tentam facilitar para as pessoas, né, os consumidores. Mas assim, é difícil, né? Falando tecnicamente. É igual se eu falasse, por exemplo,
Se usa muito isso também, se usa muito isso para distâncias parciais, né? Anos-luz. Anos é tempo. Esse luz indica a velocidade da luz. Velocidade vezes tempo é o quê? Distância. Então se usa distância em anos-luz. Imagina, eu vou falar assim, eu tenho que ir lá em Vitória. Qual é a distância que fica Vitória daqui? Aí você vai falar bem assim, Vitória daqui dá mais ou menos aí, vamos supor, são 70 quilômetros, né? Aí vamos supor que você anda a 80 quilômetros por hora. Vou botar 90. 90 km por hora dá 25 metros por segundo. Aí você, qual a distância aqui para Vitória? A distância aqui para Vitória é 25 metros por segundo vezes hora. Tá errado? Não tá tão errado assim, né? Mas era melhor ter falado a distância verdade, normal, né? Então, acaba que essa unidade aí de quilowatt-hora, ela só é viável por causa do consumidor. Ele vai ter mais facilidade para calcular quanto gasta a sua energia. Mas ela, assim, tecnicamente, ela não é muito viável para engenharia, não. Tem que se fazer várias conversões para você trabalhar com ela na sua vida. Trabalho, se fala muito em trabalho também, em máquinas térmicas. Trabalho, basicão. O trabalho é definido por uma força agindo ao longo do deslocamento X. Definição termodinâmica de trabalho: um sistema realiza trabalho se o único efeito sobre o meio puder ser o levantamento de um peso. Tá? Isso é trabalho. Então, eu tenho uma massa de 10 quilos. Essa garrafinha aqui, a massa de 1 quilo mais ou menos. Eu estou subindo ela por 1 metro, então eu estou fazendo um trabalho. Peso de 10 newtons vezes metro. Tá? E existem várias formas de trabalho. Da mesma forma que existem várias formas de energia, tem várias formas de trabalho. E ali nós temos ali pelo menos três tipos de trabalho ali. Você tem a bateria. A bateria, ela gera um trabalho elétrico, tá? Tem um trabalho elétrico que passa da bateria para o motor. Esse trabalho elétrico, ele é convertido em trabalho mecânico de rotação. Então, vira um trabalho rotativo ali, através de torque. Esse torque vai para a polia, também através de torque, né? E depois vai o peso através de um movimento de levantamento ali, né? De estar içando um peso. Então, são vários tipos de trabalho que atravessam uma fronteira. Definição de trabalho na termodinâmica, em um processo quase estático, a gente pode falar que o trabalho é igual a pressão vezes ΔV. Por que pode fazer isso? Porque pressão é força sobre área. Trabalho é força vezes deslocamento. Mas volume sobre área é deslocamento, né, nesse caso aqui. Então, se usa o trabalho como P ΔV na termodinâmica. Também pode ser feito esse trabalho através da área, tá? Você traça o gráfico PV, pressão, volume específico, não, pressão, volume, e a área sob esse gráfico, ela é uma área, vai ser o trabalho. Se a pressão for constante, o que vai acontecer? Você vai ter a pressão vezes ΔV, tá? Por quê? Imagina essa pressão constante, uma reta aqui. Aqui embaixo seria quem? Volume inicial, volume final, ΔV. Mas tratando-se de e se for um trapézio? Área de um trapézio. E se for uma equação de segundo grau aqui? Isso aí vocês estão aprendendo ainda a calcular a área. Nesse caso, tem que usar cálculo integral. Não sei se vocês ainda viram integral, se é então limite derivada, mas vão ver integral. E uma aplicação de integral é justamente calcular trabalho. Tá bom? É calcular trabalho. Beleza? Então,
E agora vamos falar de calor. E aí nós temos um impassezinho, né? Porque nós associamos calor com quentura, né? Ah, hoje está calor, hoje está quente. Mas calor, na verdade, é o meio, calor é simplesmente o meio, a forma na qual a transferência de energia acontece através da fronteira do sistema. Numa dada temperatura, ou ao outro sistema, ou que apresenta uma temperatura inferior. Por exemplo, aqui, uma garrafinha de suco gelado, só que esse suco gelado está com a temperatura menor que a temperatura ambiente. Logo, o calor ele tende a sair do meio mais quente e para o meio menos quente, ou temperatura maior e temperatura menor. Está gelado, mas está acontecendo uma transferência de calor, uma transferência de energia na forma de calor, mas está frio, na forma de calor. Tá? Então é um conceito que muda um pouquinho em relação ao que a gente tem aí de conhecimento empírico, de povão. Tá? Calor não é quente, calor é um meio onde acontece uma transferência de energia através do fronteira do sistema quando você tem diferente temperatura. Coloquei gelo num copo de água. Tá gelado, mas eu quero ela mais gelada. Ou aquela Coca-Cola, quero ela bem geladinha, você coloca lá uma pedrinha de gelo. Eu estou retirando energia na forma de calor. Ah, mas não importa, na forma de calor. Tá? Você tem lá uma amostra de nitrogênio a menos 196 graus Celsius. E aí você quer retirar calor dessa amostra para ela chegar a menos 200 graus Celsius. Retirar calor, não importa se a temperatura é criogênica, tá? Então a gente tem que entender isso. E aí você tem uma questão, né? Uma matéria assim, que a gente fez só isso, transferência de calor, tá? Como acontece a transferência de calor. E aí tá em inglês, mas eu vou estar explicando para vocês. A transferência de calor pode acontecer em 3 formas. Primeira forma, condução. Basicamente, no meio sólido, você tem lá uma panela, e aí a chama ela pega embaixo da panela e quando você vai encostar no cabo, né, ou na parte superior, na tampa, está aquecida, aconteceu via condução. Você tem também através da convecção, tá? Uma convecção. A convecção ela acontece através de um meio fluido. Esse meio pode ser água ou ar, ou qualquer outro meio fluido. Convecção, tá? Então você tem lá, por exemplo, eu tenho uma parede, aqui tem ar nesse ambiente e aí tem uma parede aquecida. Eu vou sentir um calorzinho aqui porque por convecção tá vindo. E também por radiação. A diferença da radiação para a convecção é que a radiação ela não precisa de meio para acontecer. O calor do Sol nos atinge, mesmo tendo um imenso vácuo entre nós e o Sol, porque o Sol transmite calor através da convecção e também através da radiação. Aí vai dos raios, né? Então, você tem essas 3 formas de transferência de calor. Matéria muito, muito, muito estudada. Não sei se é sexto, se é sétimo período. E é uma matéria assim, bem razoavelmente difícil também. Tá bom? Considerações sobre o trabalho de calor. Só mandar um e-mail aqui rápido. São fenômenos transitórios, os sistemas não possuem calor ou trabalho, mas eles atravessam a fronteira do sistema quando ocorre alguma variação no estado do sistema, tá? Então, nada tem calor,
nada tem trabalho. Ou cede ou recebe calor, ou fornece ou recebe trabalho. Ponto. Tá? São fenômenos transitórios. Não tem trabalho. Tem energia. E através dessa energia pode fazer trabalho. Mas não tem trabalho. Não, trabalho não é algo que a gente possui. É algo que a gente faz. Tá? Igual, aqui é até um verbo, né? Trabalhar, a gente traz, a gente faz trabalho. A gente exerce trabalho, a gente não tem. Não tem trabalho, a gente faz trabalho. E é a mesma coisa os fenômenos termodinâmicos. Faz, executa trabalho. Tem que ter o quê? Tem que ter energia. Por exemplo, um trabalho potencial, uma energia potencial. Você tem lá, você leva uma carga a uma altura. Essa carga, quando você faz essa elevação, você está aumentando a energia dela. Qual a energia? Potencial. Por quê? Porque está aumentando a altura. Ela tem um trabalho acumulado? Não. O trabalho dela vai ser a partir do momento que você liberar a carga e ela descer. E ali vai ser uma massa sendo deslocada por uma distância. Aí é trabalho. Tá? A mesma coisa acontece com calor. Não tem calor. Não tem calor. Ele tem capacidade de transferir calor de acordo com a temperatura, comparando com a temperatura do outro. Tem uma temperatura. Tá? E a temperatura a gente chama de energia térmica. Tem uma energia na forma de temperatura. Essa energia propicia que o possa transferir calor através da fronteira. E aí a gente fala da primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação de energia pode ser expressa das seguintes formas, como a energia fenômeno inicial, ou a soma da energia potencial, energia cinética e energia interna. Tá? O que a energia pode ser zero, ou seja, para um ciclo não tem variação de energia, porque se ele sair do mesmo ponto, voltou pelo mesmo ponto, não vai ter variação de energia. E o que seria essa doideira da primeira lei da termodinâmica? A primeira lei diz que a quantidade de calor ela é igual a energia mais trabalho. Tá? Quantidade de calor é energia mais trabalho. Ou energia é igual a calor menos trabalho. O que significa isso? O que significa isso? Que só vai ter variação na energia de um sistema se, por exemplo, o sistema recebeu mais calor do que forneceu trabalho ou vice-versa. Se a quantidade de calor recebida virou totalmente trabalho, então não vai ter não tem variação de energia interna. Então a primeira lei ela nos garante isso, tá? Então, por exemplo, vamos aplicar a primeira lei para uma máquina térmica desse tipo. Você tem um reservatório com temperatura alta, um reservatório com temperatura baixa, e aí entra calor, sai trabalho e sai calor também. Considerando que isso aqui é um ciclo que não há variação de energia interna, eu posso dizer que essa quantidade de calor mais esse trabalho, que essa quantidade de calor que entra aqui, ela tem que ser igual a esse trabalho mais esse que sai, tá? Então, o que acontece? O que é uma máquina térmica? Máquina térmica é um dispositivo que vai transformar a energia na forma de calor em trabalho. Então, vai entrar com calor, sai trabalho e, infelizmente, eu vou explicar por que infelizmente, sai calor rejeitado. Tá? Por isso que nenhuma máquina térmica é ideal. O que seria a máquina térmica ideal? Que ela converte todo o calor em trabalho. Infelizmente, não existe. Então, algum calor é rejeitado. Tá? Por exemplo, se você der mole, você pode queimar sua perna num cano de descarga da moto. Por quê? Porque libera muito calor.
Aquele calor que está sendo liberado pela descarga da moto, infelizmente, é um desperdício de energia. É um desperdício de energia. Imagina só que você tenha ali um sistema, contratou um eletricista que não manja muito, e ele colocou todas as energias, todas as lâmpadas da casa ligadas no único interruptor. Aí você vai aí você vai acender o interruptor, aí você percebe que todas as lâmpadas acenderam. É um desperdício. Por quê? Porque você só precisa dar luz naquele ponto que você está usando. Então, as outras lâmpadas estão desperdiçando energia que não está sendo aproveitada. No caso aí, não aproveita porque não consegue aproveitar, porque o rendimento não é perfeito. Então, o que acontece? Você injeta um calor, sua ideia era que esse calor virasse totalmente de trabalho, mas não acontece. Então, acaba rejeitando o calor lá no final do sistema. Isso acontece toda a máquina térmica, tá? Então, você tem ali, por exemplo, uma usina de potência a vapor. Você tem uma fonte quente. Essa fonte quente vai para uma caldeira, gera vapor, passa para uma turbina, gera trabalho. E aí, o condensador vai para uma bomba para gerar, para receber trabalho e volta para a caldeira no estado inicial, tá? Então você tem ali uma representação de uma usina de potência vapor. Precisava só disso aqui para gerar trabalho. Isso aqui é mais para você conseguir manter o ciclo e ter um aproveitamento melhor, tá? E você acaba tendo que entrar com trabalho também. Obviamente que esse trabalho aqui é muito menor que esse trabalho que sai, tá? Basicamente, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual a ΔE mais W. Como ΔE é zero, a quantidade de calor líquido é o trabalho líquido. Ou seja, o QF menos QH menos QF é igual ao trabalho líquido. Pela definição de eficiência, o que é eficiência? É o resultado com custo. Então, seria o trabalho líquido sobre o QH. Ou 1 menos QF sobre o QH. Tá? E esse cara aqui, infelizmente, nunca é zero. Nunca é zero. Para ele ser zero, QH teria que ser... QF teria que ser zero. Infelizmente, a gente não consegue não rejeitar nenhum calor. Tá? E também existe a combustão, beleza? Combustão também é uma forma de conversão de energia. Você tem energia química, que vira energia térmica, através da combustão, beleza? Ela é definida como uma substância sólida, líquida ou gasosa, que deve ter fácil ignição e queima para produzir calor, luz ou outra forma de energia útil. O processo industrial interessa-se na combustão para produzir calor, que é a reação chamada isotérmica. Poder calorífico inferior é a energia liberada durante uma reação de combustão, desconsiderando a energia gasta para a formação da água em estado líquido. Depende da composição do combustível. E aí nós temos vários combustíveis. Tá? Álcool de cana, apenas vinilo, bagaço de cana, com 20% de água, bagaço de cana com 50% de água, borra de café, carvão de babaú, carvão mineral, carvão vegetal, todos esses... nós temos aí vários tipos de combustíveis e qual é o PCI de cada combustível, ou seja, quantas quilocalorias por quilograma, por litro eles conseguem fornecer. Tá? Você percebe ali, por exemplo, o gás natural, ele consegue fornecer 9.000 quilocalorias por metro cúbico. Já a lenha, ela fornece 2.400 quilocalorias por quilo. Uma madeira muito seca, 4.800 quilocalorias por quilo. Casca de arroz, 12 litros de água, 3.000.
Bagaço de cana, muito utilizado para gerar energia, tá? Inclusive, uma das caldeiras mais novas do nosso estado encontra-se numa empresa de cana, tá? É a Alcon, tem uma caldeira novíssima só para gerar cana, já gerar energia com bagaço de cana, empresa de açúcar e álcool lá no norte do estado. Você deve ter em sua casa um açúcar Alcon, de construção da Barra, a empresa. Então, são vários combustíveis, né? Seu PCI. Tá aí vários gases aí. Cavaco de eucalipto, coque de gás, pó de tabaco, querosene, resíduos de juta, tecido nylon e por aí vai. Tufa, óleo diesel. Você percebe que os combustíveis mesmo, óleo diesel, querosene, gás GLP, eles têm assim, um nível de PCI bem alto, né? E é o que se espera deles, por serem combustíveis de fato, tá? Não achei a gasolina. Não achei a gasolina, mas tá. Continuando. E aí a combustão ela tem que ter uma relação de ar combustível, que é a proporção entre quantidade de ar de combustível e processo de combustão. Uma mistura adequada gera uma combustão eficiente, segura e ambientalmente adequada. E aí os carros também têm esse controle, tá? De admissão de ar com combustível para ter essa mistura. Beleza? E aí você tem aí, por exemplo, combustão e efeitos em relação a combustível. Quando você tem um excesso de ar, você acaba tendo muito O2, pouco CO2, pouco CO, e você não, aí a eficiência fica ruim. Então, quando você tem pouco ar, você pode ter muita fuligem, e quando você tem um nível bom, você consegue os níveis melhores, né? Atingir pontos assim ótimos e ter uma melhor combustão. E aí, mais uma vez, falando de máquina térmica, né? Isso aqui é uma máquina de combustão externa, tá? O que acontece? Você tem aqui um silo de carvão, um moedor de carvão, né? Esse carvão é queimado junto com o óleo. Aí você tem os produtos a combustão, que vai passar para um lavador de gás até ser lançado para a chaminé. E o vapor vai para a turbina. Turbina, ela vai no gerador elétrico e vai gerar energia. E depois o que rejeitar da turbina troca calor, vai para a bomba para voltar para essa parte aqui, tá? Isso aqui é um sistema de resfriamento, beleza? Transformando assim um sistema de uma termoelétrica a vapor. E nós temos bastante, tá? No Brasil, não é poucas não. Ciclo de potência, você tem ali uma bomba, turbina, condensador e gerador de vapor, tá? Evaporador e gerador de vapor. E aí depende do qual é a sua necessidade, tá? Ou você pode ter a turbina gerando trabalho, o condensador, ele fornecendo temperatura e o reservatório também, ou você pode ter os sentidos contrários, tá? Depende do seu objetivo, se é retirar calor ou se é colocar calor no sistema. E aí, efeitos da variação da pressão e temperatura, nós temos quais efeitos? A redução de pressão da descarga da turbina, aumento de pressão da caldeira e superaquecimento do vapor. E agora vamos fazer uma questãozinha aqui, para a gente poder falar sobre eficiência. Calcule o rendimento de um ciclo de geração de potência, composto por uma caldeira que consome 500 kg de cavaco por hora e por uma turbina que gera 2.000 kW de potência. E aí é o seguinte, qual é a energia que esse camarada produz por hora? Vamos calcular aqui, ó, energia que entra na forma de calor. Então, esse aqui na verdade é o Q. Energia que entra na forma de calor é o QH, né? É o calor que entra. Energia que entra na forma de calor. Eu tenho QH. Quanto vai ser esse QH? Eu não sei fórmula nenhuma não, mas a gente vai fazer o quê? Vai usar 500 kg de cavaco
multiplicar vácuo vezes quem? 4.300 quilocal por quilograma. Vai dar quantas quilocalorias? É igual a 500 vezes 4.300. Vai dar 2.150.000 quilocalorias, porque corta quilograma. Só que eu tenho que pegar ainda essas quilocalorias e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar para joule. Por quê? Porque a gente sempre vai trabalhar com joule. Então eu vou ter aqui, ó, que uma quilocaloria é igual a 4,16 ou 18, estou confirmando. Uma caloria é igual a 4,134 kilojoules, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a X, né? Agora, se eu fazer a regra de 3, eu tenho X, só multiplicar, né? Quanto vai dar o X aqui? X vai ser igual a X é igual a isso aqui vezes isso aqui é igual a 8.995.600 quilojoules. Isso aqui é em quilojoules, beleza? Mas eu quero saber em quilowatts. Isso aqui é por hora. Então, se eu quero saber a potência, qual vai ser a potência? A potência, que é o trabalho líquido, na verdade, né? O meu trabalho líquido da minha caldeira, esse trabalho líquido, ele vai ser quanto? Trabalho líquido, ele vai ser igual. Trabalho não. Esse QW não quero saber. Não, tá certo. Agora, o trabalho líquido vai ser quanto? É 2.000 watts. 2.000 watts, né? Vezes, vamos botar aqui 1 hora, né? Vezes 1 hora. Só que 1 hora é quantos segundos? 3.600 segundos. Tá? Dá quanto isso? $7.200.000. O watts é joule por segundo. O watts é joule por segundo. Aqui era quilowatts, tá? Então vai dar kilojoule por segundo vezes segundo, que vai dar quilojoule. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o rendimento. Só que o rendimento de uma máquina térmica, que a gente viu lá, o rendimento, deixa eu até achar o símbolo dele que eles têm aqui. O rendimento, ele é igual, aí eu vou aplicar a fração. Vou fazer uma fração aqui. O rendimento, ele é igual ao trabalho líquido
dividido por quem? Pelo calor que entra, tá? Pelo calor que entra. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7.200.000 dividido por 8.995.600. Isso vai dar exatamente 0,8. Ou seja, esse rendimento é 80%. Talvez não está ficando assim tão claro para vocês, galera, mas a ideia mesmo é só dar uma noçãozinha mesmo, tá? Para vocês, uma noção do que vai ser conversado lá na frente. Sistema térmico, a importância, onde a gente usa para calcular rendimento de ciclos a vapor, de motores e por aí vai. Aí algumas alternativas, né? Que usa para aumentar a eficiência, ciclo com reaquecimento, ciclo regenerativo ideal, tá? Que aí às vezes volta para a turbina para poder ter um reaquecimento ali e aí você conseguir aumentar a eficiência, tá? Caldeira é um conjunto de equipamentos para produzir vapor, tá? Aproveitando o calor fornecido por um combustível ou outra fonte de calor. E aí, caldeira, para quem trabalha na Suzano, tem muito esse contato. Várias empresas usam caldeiras para aproveitar algum rejeito, tá? Pelo menos nas 3 grandes empresas assim, que eu fui, que eu tive a oportunidade de trabalhar, prestar serviço e que tem caldeira, todas elas é um rejeito aproveitado. Na Suzano é um rejeito aproveitado. Embora, assim, você percebe que é quase que na Suzano que virou quase a quantidade principal a caldeira. Coração da fábrica, mas é um rejeito aproveitado. Na ArcelorMittal tem uma coqueria americana chamada Suncoke. Eles aproveitam os gases de exaustão dos fornos para gerar vapor, rejeito aproveitado. E na Alcon, empresa de cana-de-açúcar e álcool, e eles aproveitam o bagaço de cana para gerar energia e vendem energia. Eles fazem muito mais energia do que eles precisam. E o que fez a Alcon, numa época que deu uma crise no álcool, no açúcar e álcool aqui no estado, a região norte do nosso estado, ela tinha muitas destilarias de álcool. Muitas quebraram. A Alcon se manteve e um dos pontos fortes da Alcon é porque ela também vendia energia. A energia fez com que ela aguentasse a ponta mediante a crise no álcool. Uma caldeira que nós temos em casa é a panela de pressão. E embora na panela de pressão nosso objetivo não é produzir vapor, a gente não quer produzir vapor. O objetivo da panela de pressão em casa é aumentar o ponto de ebulição da água e acelerar o cozimento dos alimentos. Tá? E aí ela tem uma válvula de segurança para que a temperatura não ultrapasse o limite desejado, né? E não tenha risco de explodir a panela de pressão. Além da válvula com pino ali que controla a temperatura o tempo todo. Tá? Então a válvula de segurança é para caso a válvula com pino dê algum problema. E galera, isso é sério. Panela de pressão não se brinca, tá? Quem estuda termodinâmica sabe o quanto a pressão ela pode aumentar na panela de pressão se as válvulas estiverem ruins. Então, panela de pressão, ela precisa também de manutenção, limpeza de válvulas, essas coisas, tá? Ou até mesmo a troca. É um produto tão barato, mas que pode, assim, custar caro quando ela acaba explodindo. Já foi esse caso de pessoas que, assim, não tiveram um dano maior por milagre mesmo, por causa da panela de pressão. Então, é uma caldeira dentro da sua casa. Você consegue aumentar a temperatura da água na panela de pressão até 130 graus, mais ou menos. E isso é importante no cozimento, mas a pressão também aumenta muito. E como você tem uma fonte de calor ali que está injetando calor o tempo todo,
Se a panela de pressão tiver algum problema, essa pressão pode ser ainda maior e gerar explosão na panela, porque a panela não tem uma estrutura assim como as caldeiras de grande porte. O famoso diagrama TV, né? Você tem aí o tipo de caldeira, tem a flamo tubular, tá? Que ela é cheia de tubos, onde esse tubo passa água que é gerado vapor. Aqua tubular, tá? Você tem a parede da caldeira, a parede d'água, e essa parede é feita de tubos, e por fora do tubo isolamento térmico. Mista, que é a parede que tem tanto um ou outro, tá? Que é o caso das grandes caldeiras. E os principais componentes, tem manômetro, pressostatos, PSV, que são válvulas, controle de nível, saída de vapor, tubulação de gases. Você tem um quadro de comando, queimador, saída de gases, dreno e por aí vai. E é um queimador, como funciona o queimador, tá? Sistema de iluminação da caldeira. Então você tem ali a bomba, controlador, sensor de nível, tá? E aí você consegue controlar o quanto de água tem na caldeira. Que é os tipos de queimadores, os tipos de válvulas de segurança, muito importante. Que é a válvula de segurança? Uma válvula que, quando a pressão ela atinge um nível mais alto do que o desejado, essa válvula ela vai abrir e vai fazer com que a pressão não ultrapasse um valor pré-determinado, tá? Então, o que acontece? Tem que ser tudo bem dimensionado. A válvula de segurança ela tem que estar de acordo com a caldeira em geral. Então, por exemplo, se a caldeira ela não aguenta uma pressão, se ela aguenta só até, sei lá, 50 megapascal, a válvula tem que estar configurada de igual modo. É igual, por exemplo, dentro de casa, tem gente que vou colocar um disjuntor, meu chuveiro está desarmando, ou o ar está desarmando, vou colocar um disjuntor de 60. Beleza. Mas aí você às vezes coloca um disjuntor de 60 e a sua fiação continua de 1,5, 1,5 mm quadrado. Então, assim, não vai adiantar. Porque antes de o disjuntor desarmar, a sua fiação já pegou fogo. Então, tudo tem que estar bem dimensionado, tá? Então, é uma válvula de segurança que, quando ela chegar na pressão tal, ela vai abrir para que a pressão não passe daquele valor. E é igual a válvula da nossa panela de pressão, tem que ser bem manutenida para não gerar acidentes. Visor de nível, para você saber qual é o nível da água que está dentro da caldeira. E aí, que é importantíssimo a gente falar, quando a gente fala de caldeira, é a NR13. A NR13, ela fala sobre caldeiras e vasos de pressão. Por exemplo, por que as fábricas elas têm que fazer essa parada, tem essa parada porque ela quer fazer? Nem sempre. Ela faz a parada porque ela é obrigada a fazer. Obviamente ela vai aproveitar, vai a manutenção da sua planta e tal, mas ela é obrigada por lei, pela NR13, a fazer essas inspeções em caldeiras e tal. E aí, antes era cada 12 meses, agora é cada 15 meses, tá? Tem que ter um memorial de cálculo, tem que ter tudo, tá? E com 25 anos de uso, tem que ter uma rigorosa integridade estrutural. Então, assim, caldeiras, é muito importante a gente estudar caldeiras com calma lá na frente, porque, assim, é muito utilizado em várias áreas industriais, beleza? E agora, falando de turbinas, turbina a vapor é máquina térmica, onde a energia potencial contida é convertida em trabalho mecânico. A passagem de vapor gera forças que, aplicadas às pás, determinam o momento motor resultante, faz girar o rotor. Ou seja, o que acontece? Você tem, na caldeira, ela produz vapor e a turbina pega esse vapor e produz trabalho, tá? Usando variação de entalpia, de energia cinética e energia potencial. Na Suzano, por exemplo, se não me engano, são 6 turbogeradores, são chamados TGs. Eles pegam o vapor da caldeira e transformam em energia. Na ArcelorMittal, na Sankook, a Sankook ela vende para a Arcelor o vapor. A Arcelor que opera a turbina
gera energia. Carcaça, mancaias, rotor e paleta são seus principais componentes. Na forma esquemática, você tem a carcaça, os mancaios, os tratores. Pode ter falhas, como paleta fragmentada, corrosão. Então, e tem um condensador, né? O condensador, ele pega o vapor e transforma em água novamente. Geralmente é o vapor rejeitado, ele transforma em água para usar essa água de alguma forma, tá? Esquema geral de condensador, geralmente é muito usado para completar os ciclos, né? Completar o ciclo de refrigeração. E através dessa condensação você consegue ali obter alguns resultados. E algumas bombas também, muito utilizadas, sistemas. A gente está falando sobre bomba na aula passada, na aula de fluidos. E aí também existem os motores rotativos, tá? Que são as turbinas a gás. Você tem a emissão, compressão, expansão e exaustão, tá? Mas dentro dela você tem a câmara de combustão, que vai fazer gerar essa situação aí, beleza? Motores alternativos, que é o caso do motor de combustão interna. Você usa a explosão ali para poder gerar um movimento alternativo. E depois esse alternativo vira um rotativo através do virabrequim. Falando de motores, para a gente fechar nossa aula, e alguns até ter algum conhecimento. Isso aqui é um motor de um carro. Você tem ali a parte dos cilindros, a parte do cárter e o cabeçote e a tampa do cabeçote. O que acontece? Os cilindros, através da injeção de combustível e da explosão, eles fazem um movimento alternativo, que aqui no eixo virabrequim vira um movimento rotativo, que vai para a transmissão do carro. Uma outra foto de motores, mostrando aqui os cilindros que atuam, né, no motor, e aqui o virabrequim, que faz com que esses cilindros transformem um movimento rotativo, alternativo e rotativo. E aqui são as partes: balancinho, módulo de válvula, termostato, câmara de combustão, polia da bomba d'água, correia sincronizada, correia auxiliar, rolamento, contrapeso, rolamento de extremidade, virabrequim, que é esse eixo que faz essa conversão, embreagem, volante do motor, biela, pistão, cilindro, canais de água, distribuidor e por aí. Aí nós temos a diferença do ciclo Otto e ciclo diesel, tá? Ciclo Otto é o ciclo gasolina, a ignição se dá por centelha elétrica, gasolina ou álcool, e a mistura é fora da câmara de combustão. Já no ciclo diesel, a ignição se dá por compressão, o combustível é o óleo diesel e a mistura se dá dentro da câmara de combustão. Tá? Então, o que acontece? No ciclo Otto já entra a misturar ar combustível. No diesel entra ar e entra combustível por locais diferentes. E através da compressão, que aumenta tanto a temperatura, que faz com que o diesel tenha essa ignição. Já no ciclo Otto depende da centelha elétrica. E aí nós temos os motores 4 tempos e 2 tempos. Nos motores 4 tempos, tem primeiro a parte de aspiração, que o pistão, a volta do pistão faz com que absorva mistura de ar combustível. E aí a válvula aberta. Depois, compressão, a válvula fechada e essa mistura comprimida. Quando chega nesse ponto final, ignição, a vela é ativada e aí com isso queima, aí tem a explosão que faz voltar. E aí, por fim, saída de gases, aí essa válvula vai abrir e aí os gases vão sair, tá? Então, isso acontece milhares de vezes por minuto. Então, motores de 4 tempos, você tem aqui quando acontece, né, cada um dos movimentos. Motor de 2 tempos, você tem num tempo só admissão e compressão, e numa outra situação você tem diretamente expansão e escape. Tá? Admissão, compressão e expansão e escape. Acontece só em 2 tempos. Motores e comparação dos motores. Tempos de ciclo útil:
4 tempos é 2 voltas no virabrequim, 2 tempos é uma volta só. O sistema mecânico é mais complexo no 4 tempos, nos 2 tempos não tem válvula nem eixo de comando. A alimentação é boa no 4 tempos, porém no 2 tempos ela perde a perda de mistura no escape na presença de lubrificante. E no 4 tempos a lubrificação é boa, e no 2 tempos tem perda de combustível, você tem que colocar o lubrificante no combustível também. E aí é o ciclo, tá? Aquele diagrama PV, esse aqui é o ciclo do Otto 4 tempos. Esse é o ciclo do diesel 4 tempos. E mostra o que acontece em cada um no diagrama PV. E aqui só um comparativo para a gente ver como que muda, né? Comparando o Fiat Uno com a Ferrari. Só para a gente entender como funciona. Você tem, num Fiat Uno, você tem um cilindro com 70 milímetros. Já na Ferrari, esse cilindro vai para 92. O custo dos pistões também é maior na Ferrari. E aí a diferença maior... Aqui já tem uma diferença, tá? Porque ó, só aqui você tem 70 dividido por 2, 35 milímetros, 3,5 centímetros ao quadrado, vezes π, que é a área, vezes 6,49 centímetros. Então, enquanto um cilindro do Fiat Uno tem 250 cilindradas, centímetros cúbicos, um cilindro da Ferrari vai ter 4,6 centímetros de diâmetro, de raio, ao quadrado vezes π, vezes 7,52. Enquanto um cilindro do Uno tem 250 cilindradas, da Ferrari tem 500. Só da dimensão do cilindro, a Ferrari já tem um dobro por cilindro no Uno. Aí quando eu multiplico por 4 no Uno, vai dar 1000, né? 1000 cilindrados, ou seja, 1.0. E quando eu multiplico por 12 na Ferrari, vai dar 6.0. É o motor da Ferrari. Ele está aqui, né? 999 e 5.999. Tem como se fazer a conta. É só pegar a área desse cilindro aqui, vezes a altura, vezes 12. É essa conta aqui. Em centímetros, tá? Peso por potência, 12 kg por cavalo. Aqui, 2 kg por cavalo. E tem os outros valores aqui, até uma covardia com o NIN, né? Beleza? Torque, 9 kgf, aqui 67 kgf. Então, assim, diferença dos motores de um Uno com a Ferrari. E existem também motores de grande porte, né, galera? Um motor ali que vai ter aplicação industrial. O maior motor que eu já vi foi um motor de navio, bem grande. Esse é o maior motor do mundo, tá? Gigantesco, beleza? Pra você ter ideia, um motor de grande porte, o diâmetro da camisa dele chega dos 960 milímetros, quase 1 metro o diâmetro da camisa, o diâmetro do pistão. O custo do pistão, 2,5 metros. Cilindrada dele, 25 litros. 25 mil litros. Né? Potência por cilindro, 7.000 HP. Rotação um pouco mais baixa, né? 92 a 102 RPM. E aí, a energia de um motor, isso aqui é interessante a gente falar. Olha aqui, a energia do combustível 100%, só 30% que vira combustível, só que vira energia mecânica. Olha que coisa, só 30% que vai virar energia mecânica, só. Muito pouco, né? Só 30%. Os outros 30% vira arrefecimento, outro 30% escape, 35% escape, e 5% radiação e convecção são transmitidos para os outros componentes do carro, tá? Então, infelizmente, olha como é uma maquinazinha bem pouco eficiente o motor de um carro. 30% da energia do combustível é convertida em energia mecânica para o carro. E aí você mostra alguns pontos, né, alguns pontos de ignição de carros. E aqui um efeito do ponto de ignição em relação ao ângulo virabrequim, isso é uma informação só técnica mesmo, tá? E por fim aqui mostra uma combustão no motor diesel.
Qual ponto na pressão do cilindro que acontece? O início da injeção, início da ignição, fim da injeção, fim da combustão e por aí vai. Tá bom? Então, galera, essa aula foi mesmo para poder passar para vocês uma base, só uma basezinha assim, bem assim, superficial do que é os sistemas térmicos, quais são as aplicações. Então, cara, é usado assim em toda situação. Hoje a maioria nossos TCCs tem influência com sistemas térmicos. Eu fui orientador mesmo. Ano passado eu orientei quatro grupos que defenderam no ano passado. Dos quatro grupos, dois falaram de refrigeração, ou seja, influência com a área térmica. Eu tive um grupo também que falou sobre a 2 refrigeração, 1 e 2 soldagem. 2 refrigeração e 2 soldagem, ou seja, todos têm influência com a área térmica, todos. Então, assim, é uma área de estudo assim, muito interessante na engenharia, né? Por isso que acaba que a gente tem tanto estudo disso, tá? Tantas pessoas estudando, tantos TCCs em cima dessa área. Então vale a pena estudar mesmo. Ainda mais para quem está, e ainda mais na nossa região. A gente está falando de Suzano, Caldeira, coração dela. Vamos falar de ArcelorMittal, também assim, os gases exaustão, a área de Sancor, que você tem a Caldeira também. Se a gente vier falar da área de petróleo, também tem muita relação. E se eu for falar de Jurong, instalador de Jurong, mais seja produção de navios e tal, se você for entrar mais para a área do navio mesmo, essa parte de motor e tal, também vai precisar muito de área técnica. Então, assim, é uma área que você precisa mesmo estudar, vale a pena estudar, e de fato é uma área assim, muito importante na engenharia mecânica. Beleza, galera? É isso aí, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos, que eu vou fazer contato com vocês essa semana ainda, para falar sobre a atividade avaliativa final da nossa NB1. Beleza? Então é isso aí. Professor, Pode falar, Manuela. sobre o conteúdo, o senhor também vai estar passando no decorrer da semana ou você já tem como falar? O Da conteúdo da atividade? avaliação. É, Não, sim, vou estar explicando. Vai ser em cima do tudo que a gente já falou. Não vai ser nada novo, não. tá Não vai ser ok. nada novo, não. Tá? O conteúdo da avaliação vai ser coisa que a gente falou, vai ser um questionário e também uma outra parte que a gente vai ter que produzir alguma coisinha, um texto, alguma coisa. Tô pensando ainda, tô até vendo se eu consigo incluir a professora Edmara para poder estar avaliando também a parte de português. A gente vai estar conversando ainda essa semana e eu te dou um retorno até quinta, sexta-feira no máximo. Tá bom? Então é isso aí. Uma ótima noite a todos. Qualquer dúvida é só me perguntar no WhatsApp virtual, WhatsApp, que está à disposição. Um abraço e fiquem com Deus.